E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Se vocês chegaram até aqui desde o início das aulas, né, meus parabéns, você está conseguindo manter o curso num ritmo não tão rápido, né, porque eu estou colocando aula praticamente a cada 15 dias, mas a gente está conseguindo manter o ritmo de aula, né? Um pouquinho devagar, podia ser um pouquinho melhor, mas devido às circunstâncias, a gente está tendo que fazer um pouquinho mais devagar. Até agora, eu passei para vocês algumas teorias sobre átomo, né? E eu falei que o átomo é a menor partícula, né? Que forma tudo que existe. E eu falei também da estrutura dele, como ele é, como teoricamente um átomo é. Mostrei para vocês que os átomos, eles têm um núcleo e tem uma região chamada eletrosfera. Eu falei que o núcleo ele tem dois tipos de partículas, que são prótons e nêutrons, e girando ao redor da eletrosfera tem os elétrons. Falei também que essas partículas têm cargas, no caso o nêutron é neutra, ela não tem carga, mas o próton lá no núcleo é positivo e o elétron girando ao redor é negativo, né? Não falei outras particularidades, como a massa, né, de um elétron, a massa de um próton, não falei. Tem muita coisa, muita teoria que fica faltando, mas vamos tentar levar nesse ritmo que eu acho que está dando certo, né? Porque agora a gente vai trocar o conteúdo. Eu acho que já chegou no momento em que a gente pode falar sobre ligações químicas. Ou seja, eu estudei um átomo sozinho, como ele é teoricamente, e agora eu vou tentar entender como esse átomo vai se juntar com outro para formar uma molécula. Então, a gente agora vai passar para um nível maior. A gente vai falar agora sobre moléculas, tá? A gente não vai falar de um átomo sozinho, agora a gente vai falar da união deles. Eles se reúnem e formam moléculas. Então, essa teoria já vou dando de bandeja para vocês. Moléculas são uniões de átomos, 2, 3, 4 ou mais, tá? São moléculas que vão dar característica a uma substância, quando elas estiverem juntas, tá? Mas isso eu falo um pouco mais para frente. Por enquanto, a gente vai ficar com a primeira parte, que é como um átomo se une com o outro. Então, eu apresento para vocês aqui um mapa conceitual. Eu gosto de mapas conceituais porque você vê o todo, né? Então, observe aí no mapa conceitual que eu peguei, é do Brasil Escola, peguei na internet, você pode encontrar facilmente, tá? E esse é um mapa conceitual de ligações químicas. Olhe bem para ele, ao redor, tá? No centro está o nome do conteúdo que a gente vai estudar agora, e ao redor dele tem as teorias envolvidas nesse conteúdo. Então, o conteúdo todo está praticamente aí, certo? Ele está todo aí. Claro que a gente vai esmiuçar, mas se você entender esse mapa conceitual, vai ficar mais fácil. Então, é uma dica que eu dou para você, que está estudando sozinho em casa, pegar mapas conceituais dos conteúdos para depois estudar ele a fundo. Fica com o mapa conceitual do lado e olha, tá? Para o conteúdo depois. Você vai ver que vai encontrar tudo. Então, hoje a aula é praticamente para apresentar o conteúdo para vocês. Nas próximas eu vou esmiuçar, tá bom? Então, primeira coisa, ligação química. Já está dizendo que vai haver ligação entre átomos, tá? Aqui eu posso observar que eu tenho 3 tipos de ligações, certo? Ó, eu tenho aqui uma ligação. Deixa eu fazer logo meus primeiros riscos, né? Ó, a ligação metálica, tá? A gente tem a ligação metálica. Opa, quase que não sai. Ligação metálica. A gente tem também a ligação covalente, tá? E a ligação iônica. Pronto.
Basicamente, o assunto é isso. São 3 tipos de ligações. Ligação, eu gosto de colocar sempre nessa ordem aqui, ó. Ligação iônica. Depois, eu falo sobre ligação covalente. E, por fim, eu falo sobre ligação metálica. É assim que a gente divide o conteúdo, tá? Então, são praticamente 3 tipos de ligações, cada uma delas tem a sua teoria, e se você souber a teoria envolvida, você não vai ter problema nenhum. Então, se liga nas teorias, tá? Então, como hoje é para apresentar esse conteúdo para vocês, então eu vou falar de forma mais rápida como está no mapa conceitual, e depois, na próxima aula, eu vou falar de uma por uma, dando exemplos e deixando exercícios, tá bom? Até porque esse vai ser, eu acho que vai ser o último vídeo, não, vai ser o penúltimo vídeo do terceiro bimestre, tá? Então, acho que a gente vai ter mais um e exercício, tá certo? Então, a gente vai ter que terminar até o final de outubro esse bimestre, tá bom? Mas eu acho que termina o terceiro bimestre com esse conteúdo aqui. Vamos ver se eu consigo fazer em 2 vídeos. A ligação iônica, como eu gosto de falar primeiro nela, que é a primeira, tá? Ligação iônica. O que é uma ligação iônica? É a ligação, teoricamente, entre 2 átomos, tá? 2 átomos ou mais, tá, gente? Eu vou pegar 2 porque fica mais fácil. É a ligação entre 2 ou mais átomos, onde existe a transferência de elétrons. O que significa isso? Transferência de elétrons. O elétron de alguém vai passar para o outro. Olha só o exemplo aqui de cima, ó. O sódio, ele está aqui na distribuição eletrônica dele com um elétronzinho na última camada, tá? O flúor, na última camada dele, tem 7 elétrons. Professora, como é que você sabe disso? Bom, é claro que no próximo vídeo eu vou explicar isso com bastante detalhes, tá? Mas aqui é só para você entender o mais ou menos. Quando eu estudo ligação química, eu tenho que saber primeiro sobre distribuição de elétrons. Lembra disso, das aulas passadas? Quando você distribui os elétrons, você vê que os elétrons têm camadas, né? Aliás, ele fica em camadas. A camada K aguenta 2 elétrons, a camada L8 e assim por diante. A gente distribui para poder saber quem é a última camada do átomo, tá? Então, a última camada dele é a camada que vai fazer essas ligações químicas. Então, todas essas ligações químicas vão ser feitas através da última camada do átomo. E é por isso que agora eu sempre vou desenhar o átomo agora no formato do seu símbolo. Então, o sódio eu boto Na, o flúor eu boto F e coloco ao redor dele apenas os elétrons da sua última camada. Mas não se preocupe que no próximo vídeo eu vou falar isso com detalhes, tá? A única coisa que eu quero é que você preste atenção no básico da teoria. Então, olha só. O que vai acontecer entre esses 2 átomos? Um deles tem 7 elétrons, o outro tem 1. Existe uma regra chamada regra do octeto, que diz o seguinte: todo átomo deve ter 8 elétrons na camada de valência para se tornar estável. Olha essa palavra legal aqui, estável. E todo átomo deve ter 8 elétrons, é claro que tem algumas exceções. Aliás, na química tem sempre muitas exceções, tá? Mas foi observado que os átomos que têm 8 elétrons na última camada, eles são estáveis, eles não precisam de nenhum outro átomo, não precisa se reunir com mais ninguém. E esses átomos a gente chama de gases nobres. Eu vou mostrar eles na próxima aula, tá? Com a tabela periódica. Mas só se você tiver curiosidade de saber quem são,
são aqueles átomos da família 8A, aquela última família do seu lado direito, tá? Todo mundo que estiver aí embaixo, toda naquela carreirinha, naquela famíliazinha, são chamados de gases nobres, porque eles têm, com exceção do hélio, que é o primeiro que está lá em cima, eles têm 8 elétrons na sua última camada. Faça o teste que você vai ver que é verdade o que eu estou dizendo. Então, como eles são considerados nobres, porque eles não precisam fazer ligação química, foi observado que o que torna eles nobres é ter esses 8 elétrons. Por isso que existe essa regra do octeto, regra dos 8. Então, teoricamente, se sabe que quando um átomo consegue ficar com 8 elétrons na sua última camada, ele fica estável. Então, ele vai sempre procurar outros átomos por aí para conseguir ficar estável. É o caso aqui do sódio e do flúor. Ó, se você olhar agora de novo para o flúor, você vai ver que ele está com quase 8, ele está com 7. E isso é bom para ele, porque ele basta chegar perto de outro átomo para ficar com 8. Então, nesse caso, olha só, o sódio tem 1. Mas, professor, o sódio só tem um átomo? Só tem um elétron na última camada? Não. Se eu me lembrar lá do núcleo dele, com 23 bolinhas aqui, a primeira camada dele tem 2 elétrons, a segunda camada dele tem 8 elétrons, e ele tem uma terceira camada com 1. Esse elétronzinho dele aqui, ó, tá? Esse elétronzinho dele aqui é exatamente esse que eu estou mostrando, tá? Olha só que legal. Para esse sódio, Na, esse único elétron nessa camada aí sozinho está atrapalhando ele ficar com 8. Por quê? Se por acaso ele perder esse elétron aqui, essa camada toda vai embora, ó. Vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Eu vou até apagar ela para você ver, ó. Vai acontecer que ele vai perder essa camada aqui, porque ela só estava existindo por causa de um único elétron, tá? E por isso, ele fica, se ele doar, se ele perder esse elétron para cá, se esse elétron for para o outro átomo, ele vai ficar com 8 elétrons também. Então, na ligação iônica, eu vou ter íons, ou seja, quem perde elétron, lembra dos íons? Quem perde elétrons, ó, fica positivo. Quem ganha elétrons fica negativo. Então, o elétron saiu do Na e foi para o F. Saiu do sódio e foi para o flúor. Por isso que um ficou positivo e o outro ficou negativo. Se você ficou com dúvida em relação a isso, volta na aula sobre íons, que você vai entender por que um é mais e o outro é menos, tá? Nessa ligação aí, por ela produzir íons, é que ela se chama ligação iônica. Então, na ligação iônica, a teoria diz que existe, ó, ganho e perda de elétrons. Beleza? O outro tipo de ligação é essa aqui, que não há perda e nem ganho de elétrons, que é a ligação covalente, tá? Na ligação covalente, ninguém vai perder, mas vai compartilhar, tá? Vou deixar aqui, ó. Vai haver um compartilhamento de elétrons, ou seja, um átomo vai chegar tão próximo do outro que ele vai se aproveitar do elétron do outro. Pode ter o compartilhamento de 1, tá? De 2, de 3 ou de pares. Só que eu não vou entrar em detalhes nesse de pares de elétrons por enquanto, tá? Mas eu só vou falar do compartilhamento. Olha só a molécula de O2 aqui, ó. Essa moléculazinha aqui, ó, O2, tá? Essa moléculazinha de O2 é o oxigênio, é o que a gente respira. É essa molécula aqui, ó, O2, tá? Como é que esse doisinho significa que um átomo de oxigênio se juntou com outro e formou uma molécula. E eu chamo essa molécula de O2, tá? Quando eu divido os elétrons
do oxigênio, eu sei que o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Como eu vou colocar eles dois juntos aqui e mostrar como eles estão compartilhando, aí eu faço isso, ó. Eu simplesmente coloco, eu vou unir um aqui e vou unir outro aqui. Por que que eu uni dois? Eu não fiz uma seta, eu fiz um tracinho unindo os dois. Porque é o seguinte, toda vez quando eu passo esse tracinho, é como se fosse uma ponte para eu contar o elétron do outro lado. Então, se eu for contar aqui, lembra que a nossa conta tem que dar 8? O átomo ele estava com 6. Agora ele vai ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora ele conta os outros que eu fiz uma pontezinha. Desse lado de cá agora, também vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora eu conto do outro lado também. Então, quando eu faço esse tracinho, significa que eu posso contar o outro lado também. Que nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para os dois ficou com 8. Então, eles ficaram estáveis. Alguém perdeu? Alguém virou íon? Virou mais? Virou menos? Não. Eu fiz um tracinho, que é diferente do outro, eu fiz uma seta. A seta está dizendo que saiu daqui e foi para lá, tá? E a seta eu só coloco na ligação iônica. Essa que é covalente não tem seta, tem um tracinho, tá bom? Mas eu vou falar disso com mais, né, detalhes na próxima aula. Aí eu tenho também a ligação metálica, que é a ligação onde os elétrons ficam livres, soltos. Fica o núcleo deles lá e eles, todo mundo, como se fosse um mar de elétrons. Aqui, ó. É um mar de elétrons. Não tem uma regra que um vem para cá e o outro vem para cá, agora vamos contar. Não, eles ficam lá soltos, tá? Por isso que os metais são condutores de eletricidade, porque eletricidade são os elétrons correndo para uma direção só. Então, é aqui que a gente começa a entender como funciona a energia elétrica da nossa casa. É a partir dessa teoria. Então, guarda bem essa teoria, guarda bem a parte de ligação metálica, que você vai entender como funciona, como é que a energia chega na sua casa através de fios metálicos, tá? Que eu vou dar essa aula depois. Mas aqui eu só queria que você visse a diferença entre essas teorias, né? Existe uma teoria aqui onde eu tenho 3 tipos de ligações químicas. Aqui vão aparecer fórmulas, tá? A gente vai acabar tendo que saber que tipo de ligação um átomo faz com o outro, mas você vai conseguir visualizar bem depois, quando eu mostrar para vocês em detalhes cada uma delas. Mais uma vez eu peguei aqui essa figura, onde dá para você entender mais ou menos aqui como é a diferença entre elas. Então, aqui, ó, esse daqui, eu tenho a ligação iônica, ó, a brincadeirinha você está vendo 2 átomos, onde um está oferecendo o seu elétron para o outro e o outro está recebendo. Então, aqui vai gerar cargas, um vai ficar positivo, quem está entregando, né, o elétron, vai ficar negativo, quem está recebendo. A ligação metálica, olha que legal. Esses bonequinhos com as carinhas aqui, ó, são os núcleos dos átomos, tá? E os elétrons deles ficam misturados lá, ó. Ninguém sabe de quem é o elétron aí, fica tudo misturado, é uma sopa. E essas duas aqui, ó, tanto essa quanto essa, são ligações covalentes, tá? Só que existem 2 tipos de ligação covalente, que eu falei que não ia dizer agora a diferença entre elas. Mas se você puder observar, ó, esse bonequinho amarelo, ele também está usando esse elétronzinho aqui, ó, e o bonequinho azul está usando também. Então, eles estão compartilhando. Nesse outro caso aqui, tem uma dupla de elétrons sendo compartilhado pelos dois, certo? Saiba essa diferença, tenha em mente essa diferença,
que as próximas aulas elas vão ficar bem fáceis, tá? Eu não sei se o GIF ele vai passar para vocês, se a figura ela vai ficar boa, mas aqui eu queria que você tivesse uma ideia de como os elétrons eles passam de um lado para o outro. Você está vendo dois núcleos aí, hidrogênio e oxigênio, e se você prestar bem atenção, tem dois elétrons aí, ó, que estão girando nas duas. Tem o oxigênio que tem os seus elétronzinhos aqui girando só nele, né? Tem aqui girando só nele, ó. E tem um que está girando, que é do hidrogênio, que ele está girando no outro também. Ele está vindo do oxigênio, é uma bagunça danada. Mas ele está girando dos dois. Tem dois que estão girando nos dois aí, tá certo? Eles estão compartilhando, é uma forma de compartilhar, tá certo? Eu não sei se meu GIF ainda funciona, mas aqui, ó. Quando um átomo se junta com outro, você está vendo que tem como se fosse uma sombra, que elas se atraem, ó, e ficam no meio, tá vendo? Essa sombra que fica aqui no meio, ó, essa sombrinha que tá ao redor deles bem direitinho, é a nuvem de elétrons, tá? Essa nuvem de elétrons é onde o elétron está girando. Veja que eles começam a compartilhar quando chegam perto. Mas tudo bem, não se preocupem com isso. Por enquanto, vamos ficar na nossa teoriazinha aqui, tá? No nosso mapa conceitual, que tem tudo que a gente precisa saber para diferenciar. Sempre que você começar a estudar uma coisa, veja o geral, veja todo, tá? Completo. Veja tudo que você tem que ver naquele conteúdo. Depois você esmiúça. Então, a gente vai começar a fazer assim as aulas, para a gente se acostumar, tá bom? Então, a aula desse mês vai ser ligação química. Você já viu que vai ser ligação iônica covalente metálica. Eu vou gravar uma aula para a semana que vem, que ela vai ter tarefa, tá? Então, eu vou falar só sobre ligação iônica, certo? Eu vou falar sobre ligação iônica e vou passar exercício semana que vem, tá bom? Então, não esquece de deixar o seu nome, a série e a turma no comentário desse vídeo, que é para eu poder fazer a chamada, tá? É assim que está funcionando e vai ficar assim por um certo tempo. Qualquer coisa, tira dúvida comigo pelas redes sociais. Tudo bem? Até mais. Até a próxima. Só um detalhe que eu esqueci de falar é que nós temos o portfólio do primeiro bimestre, do segundo bimestre, tá? Para quem ficou sem fazer as atividades, tá bom? Então, para você não ficar de fora, não perder nada, me procura, tá? Pelo WhatsApp, pelas redes sociais, que é fácil me encontrar, deixa recado, entre em contato comigo, que eu te passo esses dois portfólios. Nesses portfólios, tá especificando que vídeo você tem que assistir para fazer um resumo e me mandar. Com isso, eu quero garantir que você pelo menos tenha assistido as minhas aulas. Por isso que eu estou deixando tudo no YouTube. Eu sei que a interação fica bem complicada, você não consegue tirar dúvida comigo na hora, mas tem uma coisa boa, você pode voltar quantas vezes você quiser à aula, inclusive ler o material e depois voltar para a minha aula. Então, eu acho que nessa pandemia, uma coisa boa que está acontecendo são essas aulas que eu estou deixando para vocês no YouTube, porque você pode assistir quantas vezes quiser em um horário mais conveniente para você. Então, para recuperar o primeiro e segundo bimestre, você vai ter que assistir minhas aulas e vai ter que fazer o resumo delas e me enviar. Então, nesse portfólio está sendo explicado um documento onde eu explico quais vídeos são do primeiro bimestre e quais vídeos são do segundo bimestre, tá bom? Esse terceiro bimestre acaba agora no final de outubro, tá bom? E depois, em novembro, eu vou disponibilizar o portfólio referente ao terceiro bimestre, que são essas aulas que eu estou postando agora. Não esqueça, procure todos os professores para tentar ainda resgatar esse ano, que está sendo difícil para todo mundo. Mas tente, vá atrás. Ano que vem a gente tenta sanar essas dificuldades que teve esse ano, a gente vai fazer um planejamento diferente e todo mundo vai tentar diminuir as diferenças desse ano, tá? Não esqueça de me procurar
nas redes sociais. Eu tiro dúvidas, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá bom, pessoal? Até a próxima.